Olá, eu hoje trago-vos uma opinião. A opinião que vos trago hoje, como podem ver cá em baixo no título, é a opinião do livro À Espera de Moby Dick, de Nuno Amado. Eu tomei conhecimento deste livro através de um vídeo da Cata, do Páginas Encadernadas. Eu penso que de um haul ou algo assim do género. Eu vou deixar o link só para o canal e não para o vídeo em questão, porque eu não me recordo em concreto qual foi o livro. Qual foi o vídeo? E o livro chamou-me a atenção, principalmente pela capa. Eu acho aquela capa que está bastante apelativa. Entretanto, também do Goodreads, o livro tem uma excelente classificação de 4 ponto qualquer coisa, o que me fez querer ler o livro. Entretanto, surgiu a possibilidade de fazer uma leitura conjunta e este livro foi um dos escolhidos e foi então o vencedor. E eu vou começar já o vídeo por dizer que infelizmente não gostei do livro como estaria à espera que acontecesse. Vamos começar, portanto, um pouco pela história. Nós temos um homem, que vou-lhe chamar o nosso protagonista, que aconteceu-lhe algo, um acontecimento que o marcou, que um pouco o traumatizou. Ele resolveu refugiar-se nos Açores para ter uma vida mais de solidão e para ver as baleias. Entretanto, é lá, já nos Açores, que escreve cartas, várias cartas, e a história do livro, o livro em si, é escrito em formas de cartas. Cartas essas para um seu melhor amigo que está em Lisboa, mas também para outras entidades, como o Instituto Nacional de Estatística ou para um jornal. E nós só temos acesso às cartas que ele escreve e não temos a resposta, nomeadamente, por exemplo, do seu amigo. E o livro é basicamente ele a contar o que lhe vai acontecendo por lá nos Açores, mas de uma forma muito trabalhada, muito floreada. São cartas, apesar de curtas, são cartas ali com mesmo... Eu senti que não eram cartas reais. E depois, a parte destas cartas, e além de serem cartas que eu senti meio muito trabalhadas, são cartas também com um tom mais triste, mais melodramático. A parte destas cartas para o seu melhor amigo, temos então cartas para diferentes entidades. E uma que eu gostei particularmente foi para um jornal sobre spoilers, porque ele leu uma opinião de um determinado livro, eu penso, se não estou em erro, que foi o Ana Karenina, e a pessoa em questão que estava a fazer a opinião resolveu contar o fim. E o autor, então o nosso protagonista, escreve uma carta a criticar um pouco aquilo que este crítico tinha feito, tinha contado algo sem avisar que era spoilers. E eu achei esta carta particularmente interessante. Eu, entretanto, até fiz um post sobre spoilers no meu blog. Eu vou deixar o link cá em baixo. E à parte destas cartas, voltando aqui um pouco à nossa história, à parte das cartas que o nosso protagonista escreve, temos também cartas que são escritas por outra pessoa. Neste caso é o meu filho que anda em viagem pelo mundo e que escreve cartas aos seus pais. Estas cartas, umas delas são mais descritivas em termos do local, e eu gostei, e apesar de serem mais descritivas, eu gostei mais destas, que vai descrever um pouco os locais para onde vão passando, do que particularmente aquelas que se pretendem ser mais sentimentais e um pouco que
a denotar a saudade que sente dos pais. No entanto, estas cartas, uma vez mais, me pareceram que é um sentimentalismo forçado. E entre estas cartas escritas por este filho e as cartas do nosso protagonista, eu não senti que houvesse diferenciação da escrita. Eu senti que aquilo era tudo... que as cartas parecia que eram todas escritas pela mesma pessoa. O que, sendo de duas pessoas diferentes, não fazia muito sentido. E isso foi um fator que me levou a não gostar do livro. Outro ponto que eu não gostei foi então de tudo ser muito floreado, tudo ser muito trabalhado. E eu pensei, mas é certo que eu não tenho grande capacidade para escrever cartas, não tenho. Mas todas aquelas cartas pareceram demasiado irreais para assumir que eram cartas reais. Não sei se me estou a fazer entender. Parecia tudo muito trabalhado, muito esforçado, do que algo... Quem é que escreveria assim para um amigo? Não me agradou. Também todo aquele tom mais fatalista que está presente no livro, também não foi algo que... não era aquilo que eu esperava do livro. Eu acabei por lhe atribuir uma estrela no Goodreads porque decididamente não gostei. Há partes interessantes, sim, e a escrita é competente, eu não encontrei erros, mas pareceu, tal como eu já referi, pareceu tudo muito forçado. E é certo que eu fui avançando rapidamente na leitura. O livro também tem 200 e poucas páginas, os capítulos são relativamente pequenos, são cartas relativamente curtas, mas eu cheguei a sensivelmente 70, 80% do livro e estava a ficar cansada da escrita. Eu não consegui, e tive aquela sensação quando terminei e ao longo de todo o livro eu não senti a história, eu não fui capaz de ver aquele protagonista como alguém que fosse real, como se esta história e aquilo que ele nos conta fossem coisas reais. Senti-me sempre estar a observar algo que aconteceu ou que estava a acontecer e não me senti na história, não senti o protagonista. Eu não sei se foi por ter as expectativas demasiado elevadas face à classificação que este livro tinha no Goodreads. Eu não sei se sou eu que neste momento não estou com disposição para livros com mais eu não lhe quero chamar dramáticos nem fatalistas, mas foi o que eu senti. Foi sempre um tom muito triste, não triste no sentido de chorar, mas eu estou a ter dificuldade, tal como também tive dificuldade em escrever a opinião. Eu vou deixar depois o link cá em baixo, que eu quero que saia mais ou menos na mesma altura que este vídeo for para o ar. Mas sinceramente não gostei. Eu não estou a dizer que o livro é mau, não. Simplesmente não me agradou aquilo que devia ter agradado, ou que eu esperava que me agradasse. Eu não vou dizer... É certo que o livro tem uma boa classificação, tem. E o que me agradou a mim, lá está, isto faz parte de opiniões, e as opiniões são sempre muito pessoais. Portanto, e o que me agrada a mim pode não ser do vosso agrado, ou que seja do vosso agrado pode não ser do meu. Portanto, daí eu não dizer que o livro é mau. Simplesmente o livro não é mau, simplesmente não funcionou comigo. Mas de qualquer das formas eu quis deixar aqui a minha opinião, porque acho que é importante esta partilha. E pronto, por hoje é tudo, um beijinho e até ao próximo vídeo.